Bom dia a todos. O meu nome é Ana Cláudia Coelho e vou fazer a apresentação da comunicação Zombies e Lobisomens na história da raiva. A história das doenças infecciosas sempre foi carregada de mitos e explicações sobrenaturais. Só após o aparecimento dos primeiros microscópios se conseguiu formular as teorias iniciais sobre a explicação dos processos infecciosos. Antes do aparecimento da teoria dos germes, a teoria que explicava a causa microbiana das doenças infecciosas nos finais do século XIX, decorrendo principalmente dos trabalhos de Louis Pasteur e Robert Koch, os médicos eram incapazes de explicar a transmissão das doenças infecciosas, o que em muito terá contribuído para a criação de mitos. Este trabalho tem como objetivo contextualizar a história de alguns mitos e lendas sobre zombies e lobisomens e a sua associação à raiva. Entre o século XV e o século XVIII, surgiram no folclore europeu duas lendas que persistem até aos nossos dias e que estão intrinsecamente ligadas a doenças infecciosas: os vampiros e os lobisomens. Sendo que em finais do século XX surgiram também os zombies associados a um horror contagioso. Uma das doenças infecciosas relacionada ao mito dos lobisomens é a raiva, a mais letal das zoonoses, e um flagelo tão antigo quanto as civilizações humanas. Estes podem ter sido literalmente humanos infectados pelo vírus da raiva com sintomas mal compreendidos, aos quais foram atribuídos poderes sobrenaturais, principalmente uma população com baixa literacia, numa época em que a ciência não dava resposta ao desconhecido. Durante séculos, a raiva foi a única doença em que não era necessário um microscópio para se observar a transformação do homem no animal agressivo. Como todos os mitos, as histórias da origem dos lobisomens variam nas explicações. Provavelmente o mito terá surgido pelo facto do vírus da raiva transmitir-se pela mordura de animais infectados, o que certamente se assemelha à história dos lobisomens, e os sintomas associados ao sistema nervoso central, que podem ser hiperatividade, hipersalivação, deterioração da consciência, espasmos fóbicos, irritabilidade, comportamentos agressivos, hidrofobia e que tradicionalmente se assemelham a lobisomens. Por outro lado, os zombies, também conhecidos como mortos-vivos, foram inicialmente explicados como humanos transformados em monstros como causa de uma doença infecciosa. Nos finais do século XX, ganharam protagonismo devido a representações de filmes e séries de televisão. Do ponto de vista médico, a falta de consciência destas criaturas sugere a manifestação de uma doença a nível cerebral, visto que o controle motor está desequilibrado e a capacidade cognitiva está ausente. Várias outras doenças infecciosas podem infectar o cérebro e originar encefalites, desde o vírus Zika a priões, os agentes causais da doença das vacas loucas. As doenças priónicas desenvolvem-se lentamente ao longo de décadas, portanto, para causar um surto repentino de zombies com contagiosidade rápida, uma epidemia de zombies quase certamente precisaria de ser causada por um vírus ou uma bactéria. O risco de uma emergência zombie foi seriamente considerado pelos Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos da América, que publicaram um manual intitulado Preparação 101, Pandemia de Zombies, que tem como objetivo preparar os cuidados de saúde para lidar com uma ameaça de epidemia, entre os quais uma infestação zombie. Zombies e pacientes infectados pelo vírus da raiva compartilham comportamentos semelhantes. Os aspectos contagiosos da mordura de um zombie estão bem patentes na ficção literária ou cinematográfica. Ambos passam por um grau variável de deterioração da consciência, que tende a ser semelhante nos últimos estadios de raiva. Ambos os indivíduos exibem uma expressão facial de medo, irritabilidade, agressividade. Pode ser substancialmente acentuados por estímulos externos, por exemplo, a sede, medo, luz ou ruído. A teoria dos germes conseguiu explicar a etiologia das doenças infecciosas, mas apesar do conhecimento científico, algumas lendas e mitos perpetuaram e ainda hoje fazem parte das histórias das doenças infecciosas. Agradeço a vossa atenção.